Amém, glória a Deus. Graça e paz, a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes, quantos dos homens ainda estão tão firmes ainda aí? Uma maratona, né? Glória a Deus, nós conseguimos desde sábado, estamos sendo ministrados, foram momentos, horas intensas aqui, aprendemos, demos muitas risadas com alguns, choramos. O Senhor é bom, o Senhor é bom, realmente. Eu acredito que esse congresso, essa conferência, ela nasceu do coração de Deus, do coração do Pai. Eu entendo, principalmente para nós pastores, que passamos por alguns processos até chegarmos aqui, até chegarmos nesse dia, desde sábado à noite. Então, eu acredito que não foi fácil para muitos, mas nós conseguimos chegar. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em 1 João, carta 1 João, capítulo 3. Enquanto você está abrindo aí, você que já abriu, olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ele ou para ela, fala, ainda não acabou. Fala, Deus ainda tem algo para liberar sobre a sua vida. Aleluia. 1 João, capítulo 3, do versos 8. Todos acharam? Amém? Que você possa abrir o seu coração nesse momento, que você possa estar atento a tudo aquilo que o Senhor vai falar com você nessa noite. Eu estou convicto, eu tenho muita certeza disso. Que você não espere o término desse sermão para que algumas coisas sejam reveladas a você. Que você aproveite cada momento, que você receba. Se for para você, meu irmão, qualquer coisa que eu estiver liberando aqui, vai pegando. Eu creio que o Espírito Santo tem liberdade, Ele está na casa, Ele tem liberdade no nosso meio. Então que realmente nessa noite seja uma noite especial. Amém? Quero começar profetizando isso sobre a sua vida. É uma noite especial. Estamos no último dia da festa, o último momento. E eu creio que há um derramar ainda do Espírito Santo sobre nossas vidas. Carta de 1 João, capítulo 3, versos 8, vai dizer assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Abra comigo agora lá em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, do versos 12. João capítulo 1, versos 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém, até aqui. Então estamos nesse congresso, filhos legítimos, filhas legítimas. Eu sei que as mulheres já passaram por algo parecido esses dias e eu tenho certeza que muitas foram transformadas. Mas amados, como eu já falei, esses dias foram dias intensos. Eu queria começar esse sermão falando de algo que aconteceu comigo. Para mim foi muito difícil chegar até aqui. A minha última pregação foi em fevereiro, faz aproximadamente 4 meses que eu não subo. E desde então eu tenho vivido alguns processos na minha vida. E essa última semana foi uma semana muito decisiva para mim. Uma semana que eu enfrentei uma batalha espiritual na mente muito forte.
E essa batalha, ela foi tão intensa, foi algo tão intenso. O espírito de orfandade, ele veio sobre mim de uma tal forma que por várias vezes eu pensei mais uma vez em desistir. Pensei em muitas vezes pegar meu celular, ligar para o meu pastor e falar para ele que eu não estaria aqui novamente, eu não subiria novamente, sabe, para ministrar. Então, eu sei que todos nós temos batalhas, todos nós enfrentamos lutas. E eu vivi esse momento intenso. E nessa semana que passou, eu estava na Dutra. E quando você está dirigindo, muitas coisas vão passando na sua mente. E aí eu pensei, puxa, eu vou ligar para o pastor, eu vou falar para ele que eu não vou pregar, eu não estou bem, a minha saúde não está bem. E por um momento desses que eu estava dirigindo, a Fernanda, minha esposa, ela me ligou. Sabe, amados, como é importante você ter uma mulher de Deus na sua vida. Como é importante você ter alguém que vive, sabe, e levanta todos os dias o altar. Então eu estava lá dirigindo, desanimado, frustrado, eu com os meus problemas, eu com as minhas dores, todo dodói. E aí eu falei para ela, Fer, eu vou falar para o pastor que eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E aí, num determinado momento, ela fala algo para mim que mudou todo o cenário, todo o quadro. Ela fala para mim, eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. O Espírito Santo falou algo, e essa palavra é para você, e enquanto você está dirigindo, vai ouvindo ela. E amados, quando eu fui ouvindo aquela mensagem, o Espírito Santo me fez parar no meio do lugar que eu estava, lá entre a Dutra e Guaratinguetá. E naquele momento eu fui ministrado por Deus de uma tal forma, que eu fui resgatado através da palavra do Senhor. Naquele momento, eu vou falar algo para vocês, é algo transformador, só quem vive sabe. Eu estava com medo, eu estava desesperado, eu estava apreensivo, eu estava tão desesperado que eu não sabia o que fazer. E de repente aquela palavra, ela foi tão pontual para mim, que naquele momento que eu ouvi aquela palavra, o Espírito Santo falou assim para mim, dessa forma que você está agora, você vai liberar essa palavra para alguém. Foi fantástico. E desde então eu estou lutando contra, sabe, o Espírito, porque muitas vezes é muito desafiador para mim. É muito desafiador para mim muitas vezes falar aquilo que o Espírito Santo fala para mim, que parece que é uma cartilha, mas não é. E eu vim aqui, eu estava aqui o dia inteiro pensando nisso. E eu quero liberar essa palavra, a palavra que a Fernanda liberou sobre a minha vida. E amados, olha só que interessante, está lá no Salmo 91. Eu não me lembro de ter lido isso aqui no Salmo 91, ou eu passei por despercebido, mas é algo tão profundo, mas tão profundo, que eu fui resgatado. O Senhor falou que iria me proteger, e Ele falou que eu conhecia o nome dEle, e Ele falou dessa forma para mim, se você clamar, eu vou ouvir, eu vou te dar a resposta. E Ele fala algo que foi, sabe, pontual para mim, porque eu estava com medo de morrer. Ele fala assim, dá para mim, vida longa eu lhe darei. Então eu vou liberar essa palavra, e que todo espírito de religiosidade caia por terra nessa hora. Se essa palavra for para você, escute, não é para todos, eu não sei, mas se for para você, eu quero que você levante a mão. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Salmos de número 91, versos 14 até o 16. Olha só o que o Senhor falou para mim, porque Ele me ama, e eu o resgatarei, e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim. Ele clamará a mim, e eu lhe responderei. Na adversidade eu estarei com ele. Eu livrarei e eu cobrirei de honra. Versos 16. E o saciarei com vida longa, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Essa mensagem faz sentido para alguém? Se for para alguém, eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. 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 Porque Ele me ama. E eu resgatarei. Só é resgatado aquele que está totalmente cativo, perdido. Eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na sua adversidade estarei com ele. Fantástico. Estarei com ele. Vou livrá-lo, diz o Senhor, e vou cobri-lo de honra, diz o Senhor. Escute. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Recebe isso em nome de Jesus. Recebe isso em nome de Jesus. Se você está do lado da pessoa que está de pé, dá um abraço nela. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar. Jesus veio para conectar o homem a Deus. Jesus veio para trazer novamente a conexão, a ligação, a intimidade, o relacionamento entre o homem e Deus. E essa ação, ela acontece no mundo espiritual. E ela se materializa no mundo natural. Jesus veio para nos capacitar a sermos filhos que o Pai sonhou em ter. Filhos que o Pai sonhou em ter. E é por isso que a carta de João vai dizer que o Filho se manifestou. O Filho se manifestou. E essa manifestação é uma manifestação agressiva. É uma manifestação de um romper, de uma ação sobrenatural que somente o Filho de Deus poderia fazer. A manifestação que Jesus fez ali foi algo libertador, algo transformador. Escute, o elo tinha se quebrado, se desfeito. O pecado entrou e o diabo achou que ganhou. Até rimou. O pecado entrou na vida do homem e o diabo achou até então que tinha ganhado. Tudo estava perdido. Os planos foram frustrados. Acabou. Foi embora. Nesse momento o homem se torna inimigo de Deus. O elo tinha se quebrado porque simplesmente o pecado entrou no cenário na vida do homem. Então Satanás, o diabo das nossas almas, o acusador, por um momento ele acha que ele ganhou, que ele frustrou os planos de Deus. Ele acha que por um momento ele venceu a batalha, venceu a guerra. Por um momento ele achou que o Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, aquele que tem o domínio de todas as coisas, estava frustrado. Acabou. Foi embora. E aí o texto vai dizer que nesse cenário aparece uma mulher. E lá vem Deus. Lá vem Deus. O texto vai dizer que então Deus usa da vida de uma mulher e através do seu ventre Ele tenta trazer novamente, resgatar o homem novamente ao relacionamento que tinha se perdido. Amados, Deus é assim. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ele e para ela: Deus é assim. Fala, mas fala assim com um olhar mesmo de profeta, fala: Deus é assim. Quando tudo parece que está perdido,
já foi, não dá mais tempo, Ele aparece. Quando tudo parece que se foi, quando a esperança parece que se foi, quando o cenário está horrível, o cenário está caótico, as coisas parecem que não vão acontecer, aí lá vem Deus. Lá vem Deus. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor está nos conduzindo à nossa próxima estação. Deus está nos conduzindo à nossa próxima estação. De repente o diabo está falando para alguém aqui, está dizendo, sussurrando no seu ouvido, sabe, fica onde você está. Se contente da maneira que você vive, da forma como você vive. Você chegou até aqui, e até aqui está bom. Você conseguiu alcançar algumas coisas, e isso está bom. A voz da orfandade, ela grita todos os dias aos nossos ouvidos, tentando nos reter, tentando nos parar, tentando nos aprisionar, tentando nos fazer ficar estáveis. E ele fala para mim, fala para você, quantas vezes sussurrando, aonde você está bom, fique, permaneça da mesma maneira. Você até tem a sensação de ser filho, mas não vive como tal. Você até tem a sensação que você é filho de Deus, que você foi nascido de Deus, que você tem os direitos, mas você não consegue viver como tal. Nós temos essa sensação. Entramos aqui, adoramos ao Senhor, participamos do culto dominical, temos a sensação, muitas coisas são ministradas, sabe, sobre nossas vidas. Saímos daqui com um conceito, uma sensação que somos filhos, mas na prática real, na vida real, nós não conseguimos viver como tal. Mas na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo nessa noite que isso termina hoje. Aleluia, aleluia. Quero convidar você a levantar sua mão direita para o céu. Na autoridade do nome do Senhor, você vai repetir comigo e vai falar: isso termina hoje. Mais forte: isso termina hoje. Fala: eu não quero viver de sensação de ser filho. Eu quero viver a plenitude da filiação de Deus. Quantos recebem isso? Você pode aplaudir ao Senhor. Isso precisa terminar hoje. Isso tem que ficar aqui hoje. Sensações, sentimentos, orfandade, isso precisa ficar aqui hoje. Hoje precisa terminar. Hoje é a noite do basta. Hoje é a noite do basta. Eu quero dizer para você que ser filho é você viver a plenitude do mundo espiritual, daquilo que o Senhor já planejou e já preparou para mim e para você. Ser filho é acessar, é ter conexão, é alcançar, sabe, o Deus Pai de uma forma totalmente diferente. O filho tem direito, o filho tem pão na mesa, o filho tem colo, o filho tem amor, o filho tem segurança. O filho não fica perdido, ele é direcionado. O filho está seguro.
segurança. O filho está seguro. Mas o diabo fala para mim e para você: até aqui está bom. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite: Jesus está aqui. Aleluia, você não entendeu? Jesus está aqui. O terceiro filho está aqui. E eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, que o seu maior gigante será derrubado nessa noite. Quem aqui está enfrentando gigantes nesses dias? Quem aqui? Levante sua mão se é você. Fica com vergonha não, levante a sua mão. Eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, que o seu gigante será derrubado nesses dias, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu profetizo, você vai entrar na sua melhor estação. Aleluia, 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 aleluia. Meu irmão, desculpe, eu sou assim. Levante, fique de pé. Fique de pé, você vai dizer isso para 3 ou 4 pessoas. Você vai sair daqui, você vai dizer isso para ela, mas com olhar, com firmeza, como profeta, como profetiza. Você vai dizer assim para ele e para ela: você vai viver a sua melhor estação. Isso, sai do seu lugar, sai do seu lugar. Fala, você vai viver a sua melhor estação. Fala assim, ó: você vai entrar na sua melhor fase. Vai entrar na sua melhor fase. Aleluia. Isso, fala para ele, olha nos olhos dele. Você vai viver a sua melhor estação, meu irmão. Sua melhor estação. Você vai entrar na sua melhor fase. Escute, aleluia. O seu melhor tempo ainda não passou. Não passou. O seu melhor tempo ainda não passou. Nós vamos viver o melhor que Deus preparou para nós. Aleluia, 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 aleluia. A sensação vai embora, e você vai viver uma nova realidade de filho e de filha. Escute, as maiores batalhas espirituais acontecem no campo da mente. A mentalidade de órfão milita contra a mentalidade de filho. É uma batalha constante que acontece no campo da mente. A força da orfandade tenta sobrepor a filiação. A força da orfandade tenta sobrepor a filiação, que nós somos filhos. É como uma voz dizendo todos os dias para mim e para você: eu não mereço, eu não posso, eu não tenho direito, eu não sou capaz, eu não consigo. A voz da orfandade grita todos os dias para você e para mim, e ela traz medo, ela traz ansiedade, ela traz desespero, ela nos leva à depressão, nos leva à angústia. A voz da orfandade é o sentimento que tenta te limitar, que tenta te aprisionar. É a voz que não te permite avançar. É a voz que grita todos os dias para você: desiste. Desiste. Isso não é para você. Você não tem capacidade. Você não é capaz. É a voz que grita todos os dias para você e para mim: fique aonde você está, que já está bom. Não existe um futuro. O que tinha que acontecer já aconteceu. Agora acabou.
Mas aleluia! Mas isso acaba hoje porque Jesus está no nosso meio. Nos posicionamos como filhos hoje. Põe a mão no seu coração aí, deixa a sua alma ouvir a sua voz. A sua alma precisa ouvir a sua voz. Fala para a sua alma: eu sou filho, eu sou filha. É você e a sua alma. A sua alma precisa ouvir isso. Eu sou filho. Eu sou filha. Aleluia. Sabe por quê? Que o inimigo tenta nos parar. Por que o inimigo tenta nos limitar? Por que o inimigo tenta nos cegar? Por que o inimigo tenta fazer com que eu e você não avance? Porque a partir do momento que eu e você entendemos a nossa filiação, a nossa identidade como filhos, somos poderosos em Deus. Somos poderosos em Deus. Não existe barreiras. Não existe nada que possa parar uma geração que conhece a Deus e conhece e sabe a sua identidade. Como filho e filha somos poderosos. Como filhos, nós acessamos lugares espirituais nunca alcançados. Lugares espirituais nunca alcançados. O filho tem um acesso direto. O filho alcança, o filho acessa. E ele acessa lugares que ninguém acessou. Ele ouve palavras que ninguém ouviu. Ele enxerga coisas que ninguém enxergou. Ele ouve a voz do Pai de uma forma diferente, como ninguém ouviu. Quem aqui nessa noite, aleluia, quer ouvir, quer ver, quer sentir, quer ser tocado por Deus de uma forma diferente? Aleluia. Como filhos, uma unção poderosa se manifesta através de nós. E é por isso que ele vai tentar nos parar. É por isso que ele vai tentar nos segurar. Ei, amados, um congresso como esse é poderoso. Ele nos liberta. Ele nos faz avançar, Ele nos faz alcançar regiões que nós nunca alcançamos no mundo espiritual. Como filhos, uma unção poderosa se manifesta através de nós. Aleluia. Eu quero liberar a chave para você, para isso. Existe uma chave. Eu poderia passar a noite inteira passando teorias para você, tentando apontar um caminho certo para você, tentando direcionar uma rota para você, tentando mostrar para você um caminho a qual você vai conseguir alcançar a filiação de uma forma agressiva, de uma forma que você vai viver a plenitude, uma realidade natural, ao ponto do mundo espiritual, sabe, influenciar de uma forma extraordinária na sua vida. Mas só existe um caminho. Só existe um caminho para você acessar a filiação e todo espírito de orfandade bater em retirada. Esse caminho significa oração. Repita comigo: oração. Oração é a chave. O que Jesus fez ao longo da sua vida e do seu ministério era ter uma vida de oração. Escute, só quem ora sabe. Só quem ora sabe o que acessa. Só quem tem uma vida de oração sabe o que acessa. Eu não tenho medo de dizer, se a minha esposa não tivesse uma vida de oração, aquela palavra não entraria como uma flecha no meu espírito, na minha alma, e me libertaria. Só quem ora consegue ouvir. Só quem ora consegue se aproximar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 17.
Olha só, o que Paulo vai dizer: orem continuamente. Orem continuamente. A oração me faz acessar o coração do Pai. A única forma de eu acessar o coração de Deus, a única forma de eu acessar o coração do Pai é por meio da oração. A oração me coloca numa posição privilegiada. A oração é a provocação, escute, escreva isso. A oração é a provocação da terra no céu. Quando você ora, você provoca. A oração, ela provoca o mundo espiritual. A chave da filiação, a chave de você viver como um filho, a chave de você ouvir palavras do Pai como filho, é por meio da oração. A oração, amados, é pressão de baixo para cima. É a terra pressionando os céus. Acho que deu um probleminha aqui. Me empolguei. Vamos lá. A oração é a pressão de baixo para cima, buscando intimidade, relacionamento, resposta. Oração é coisa de filhos. Quem é filho ora. Oração é para filhos. Oração é o privilégio dos filhos. O Pai está nos chamando nesses dias. A oração é um meio de relacionamento, porque quem ora se relaciona. Quem ora se comunica. Quem ora se aproxima. Quem tem relacionamento com Ele recebe informações que só Ele pode passar. A única forma de receber a filiação é através de uma vida de relacionamento. É você e Ele. É fechar a porta do seu quarto. E naquele momento você encontra o Pai Celestial. E naquele momento Ele tira todos os seus medos. A oração é o único meio de nós nos relacionarmos com Ele. A nossa teoria é rasa, mas a profundidade está na oração. Passamos ontem aqui, passamos hoje o dia inteiro. Vocês estão agora ouvindo essa mensagem, mas o que fará diferença amanhã será a sua vida de oração. Então ore. Ore sem cessar. Ore continuamente. O que fará amanhã a diferença quando você encontrar aquele gigante é a sua vida de oração. O que fará a diferença quando aquela enfermidade bater na sua porta é a sua vida de oração. O que fará a diferença quando, leões, quando tudo se levantar contra você, o mar ficar agitado, o que fará a diferença será a sua vida de oração. Quem ora se comunica. Quem ora se relaciona. A oração me faz acessar o colo de Deus. De repente você há muito tempo quer sentir o colo do Pai, mas a única forma é por meio de oração. Não há outro caminho. Jesus nos ensina o caminho. Os seus discípulos ficavam perturbados porque de repente Jesus estava aqui, de repente Jesus sumia. Ele ia orar, ele ia se relacionar. Jesus enfrentou a cruz porque era um homem de oração. As manifestações espirituais que acontecia através de Jesus era por meio de uma vida de oração. A teoria é rasa, a profundidade está na oração. Quem tem relacionamento com Ele
tem sabedoria. O Pai quer nos direcionar. O Pai quer falar com você. O Pai quer revelar a você o que está no coração dele a respeito da sua vida. Eu não posso, os pastores não podem. É você que tem que acessar. Existem palavras no mundo espiritual que já foram liberadas para você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, mas você precisa acessar. Ore, ore, ore sem cessar, ore continuamente. Ei, igreja, estamos nos últimos dias. E o fator principal para nós sobrevivermos nesses últimos dias é uma vida de oração. Estamos cheios de teorias, cheios de conhecimento e rasos na intimidade. Rasos na intimidade. O que fará diferença amanhã será o quanto você se relaciona com o Pai e o quanto o Pai fala com você. O Pai quer falar, o Pai quer revelar o que está no coração dele. Ele tem planos para você. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ele e para ela: ele tem planos para você. Se você está do lado da sua esposa, do seu esposo, fala: ele tem planos para a nossa família. Ele tem planos para os nossos filhos. Deixa eu falar algo para você. Ele já está no seu futuro. Ele já está lá. E a única forma de você saber isso é se relacionando com Ele. E Ele quer revelar coisas insondáveis. Então ore. Ore. A oração me faz acessar lugares nunca alcançados em Deus. A oração me faz alcançar a filiação. Olha só, a oração é o encontro da limitação humana com a onipotência de Deus. A oração é o encontro de um homem fraco com Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. A oração é o encontro de um homem incapaz que não pode fazer nada, que é limitado, com Deus que pode fazer o impossível. Então ore. Tudo é possível em uma vida de oração. A oração não torna a sua vida fácil, mas a oração torna as coisas possíveis. Ei, filhos, a oração torna as coisas possíveis. Aleluia! A oração faz com que os céus se movem ao meu respeito. A oração faz com que os céus comecem a se manifestar a favor da minha casa, dos meus filhos. Então ore. Ore. Que uma chama, levante sua mão direita, feche os seus olhos. Que uma chama nessa noite possa ser acesa dentro de nós. Que uma chama se acenda, ao ponto de eu e você sair daqui com desejo ardente de se relacionar com Deus e nos tornarmos filhos, vivermos como os filhos. Eu não sei quanto a você, mas eu quero apenas ouvir a voz do meu Deus, do meu Pai,
Eu não quero mais ouvir a voz da orfandade dizendo para mim que eu não posso, que eu não consigo, não. Eu quero ouvir a voz do meu Deus dizendo para mim: vai, porque eu estou com você todos os dias da sua vida. Que essa chama se acenda dentro de nós. Então ore quando tudo estiver bem, ore quando tudo estiver mal, ore na luta, ore na bonança, ore quando você estiver com saúde, ore quando você estiver enfermo, ore quando você tiver dinheiro, mas ore quando você também estiver faltando dinheiro. Ore em todo tempo. É a única forma de Deus levantar uma geração poderosa nesses últimos dias. É a única forma. São os filhos maduros, os filhos legítimos, os filhos que vão avançar porque têm relacionamento com o Pai. E o Pai está disponível essa noite. E Ele está pronto para ouvir as orações dos filhos. Ele está nessa sala e os ouvidos dele estão inclinados para toda a oração que se fizer, que nós vamos fazer nesse lugar. Ore. Que o Espírito Santo reacenda a chama nessa noite. Pastor, eu entrei aqui desanimado. Entrei aqui e nem queria vir. Não tenho vontade de fazer mais nada. É tanta voz na minha mente. Entrei aqui enfermo, doente. O Senhor não sabe como eu deixei a minha casa. O Senhor não sabe como eu deixei a minha família. O Espírito Santo está falando para mim e para você. É tempo dos filhos levantar um clamor. É tempo dos filhos se levantarem. O Pai nos escuta. Olha aqui para mim, olha os meus olhos. O Pai nos escuta. Vida longa eu te darei. Você é filho e você é filha. Quero convidar você a ficar em pé. Aleluia. Tudo é possível em uma vida de oração. A oração torna as coisas possíveis. Está chegando uma nova estação sobre nós. E nessa nova estação nós nos levantaremos como filhos. Nos relacionaremos. Alcançaremos lugares no mundo espiritual que nós nunca alcançamos. Alcançaremos lugares no mundo espiritual, acessaremos lugares no mundo espiritual que nós nunca conseguimos acessar. Há um clamor dos céus nessa noite para nós, aqui no templo da adoração. Orem! Chegou o tempo de nós, como os filhos, nos manifestarmos debaixo de uma unção poderosa que o Senhor quer liberar sobre nossas vidas. Aleluia! Abre os meus ouvidos. Aleluia! Abre os meus ouvidos. Como filhos, somos poderosos em Deus. Como filhos,
acessamos lugares espirituais nunca alcançados. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa acessar e ouvir a voz de Deus. Quero liberar isso nessa noite, que serão dias de manifestações agressivas sobre nossas vidas. Levante as suas duas mãos, feche os seus olhos. Veremos o que nós nunca, ao longo desse tempo, conseguimos ver. Eu profetizo os céus sobre nossas vidas abertos. Os céus abertos sobre cada um que está aqui.